Olá, amante do terror. Geralmente, quando a gente fala de creepypastas, a gente foca só naquelas que são fictícias, porque o único objetivo delas é só o puro entretenimento, tipo quando você conta uma história de terror ao redor de uma fogueira, o que indica que é uma prática bem da antiga. Outra prática antiga também é você contar histórias de terror baseadas em fatos reais, porque isso torna a história ainda mais assustadora do que se ela fosse só fictícia, por causa da simples possibilidade de poder acontecer com você. Por isso que filmes baseados em uma história real fazem tanto sucesso, por causa da possibilidade dessas coisas terem acontecido na vida real, mas que no fim de baseado não tem coisa nenhuma, principalmente se a gente fala de filmes de Hollywood. E recentemente eu me deparei com uma creepypasta do Reddit, que sim seria baseada em uma história real. Só que não é simplesmente baseado, vai muito além disso. A creepypasta literalmente é o fato real, só que contado na forma de uma creepypasta. E eu descobri que é de fato real através do comentário, que tinha um link para um artigo que falava de um desaparecimento. O nome do usuário se chama I'm Sorry Michael, e a única história é justamente essa creepypasta, o que indica que foi uma conta criada justamente para contar ela. E o nome da creepypasta é O Ano Foi 1991, ou então The Year Was 1991. Tudo acontece na perspectiva de um homem que viu tudo acontecer, mas ainda assim não conseguiu fazer nada para mudar o resultado desse acontecimento trágico. Vamos do início. Como é que isso aconteceu e o que vai acontecer? Tava rolando um evento de recreação numa escola que até então a gente não sabe qual é. O protagonista que tá narrando essa história não conhecia muito bem a área, já que ele era novo na cidade, só estava visitando para ver os seus amigos e família distantes. Por isso, ele estava meio perdido ainda, mas eventualmente conseguiu se achar. Enquanto ele estava olhando os arredores, ele avistou um garotinho, que parecia ter uns 4 ou 5 anos de idade no máximo, vestindo uma jaqueta azul. O garoto estava correndo pelo playground que tinha lá, ficava mais ou menos uns 25 metros do campo de futebol. Só que de uma hora para outra, o rumo das coisas estava prestes a mudar. Uma van preta apareceu e estacionou bem no meio do playground. Começa a ficar estranho a partir daí, porque aquele lugar ali nem de estacionar era. Pra você ter uma noção, ele parou em cima de uma pista de amarelinha. Definitivamente não era pra ele estar ali, mas estava mesmo assim. A situação só piorava. Ela estava claramente indicando que um crime estava prestes a acontecer, envolvendo aquela van e aquela criança. Só que como o protagonista não vivia uma situação dessas todo dia, a única reação que ele teve nesse momento foi ficar parado que nem uma estátua, congelado. Um homem vestido de urso saiu da van. Era claramente uma fantasia de baixa qualidade, uma que só enganaria uma criança, como enganou. Aquilo, obviamente, não era planejado, porque nenhuma dinâmica envolvendo mascotes foi avisada que ia acontecer, pra ninguém. Aquele evento recreativo era para as pessoas se encontrarem com seus amigos e família. Se fosse um evento de mascotes, as famílias já iam estar sabendo, e mesmo que fosse uma surpresa, já tinham dias que começou. E aquela pessoa não apareceu nenhuma única vez. Mais um agravante pra conta. O narrador ia se aproximar quando ouviu o urso chamar pelo garoto. A voz estava abafada pela máscara, mas ainda era audível. Audível o suficiente para entender o que ele disse. E o que ele disse ia assombrar o protagonista pelo resto da sua vida. Aqui, Michael. Você se lembra de mim? Se lembra daqueles brinquedos que eu te prometi da última vez? Agora, você é o último dos meus amigos. Eu não achei que ia dar tempo de te alcançar. Vamos logo. Entra no mobile divertido. Os outros estão esperando por você no porão. Aquele garoto parecia conhecer aquele homem, mas ainda assim tinha alguma coisa estranha. Tem uma história de um garoto chamado Adam Walsh, que foi sequestrado de uma loja Sears vários anos antes. O destino final do garoto foi ser decapitado, e aparentemente a história estava prestes a se repetir bem ali.
A situação durou 10 segundos. O garoto entrou na van e o urso que estava na direção foi dirigindo para algum lugar que só Deus sabia onde era. O homem até tentou acompanhar, mas lembra do que eu disse que ele não conhecia bem o lugar? Pois bem, o tanto de viela, virada, entrada, saída que tinha por lá fez com que ele perdesse a van de vista. E para piorar, nem para a escola sabia voltar mais. Tava completamente perdido. Então, depois disso tudo, ele resolveu ligar para o 911. E recebeu uma resposta um tanto inusitada e inesperada, porque a mulher que atendeu o telefone simplesmente achou que era um trote. Não gostamos de trotes. Por favor, mantenha as linhas livres para emergências reais. Mas meio que não dá pra culpar muito ela. Aquela cidade era bem pacata e pacífica, então você receber uma ligação de alguém falando que tem um maluco vestido de urso e que sequestrou uma criança era bem passível de ser trote mesmo. Só que infelizmente era bem real. As notícias no dia seguinte só falavam disso. Um garoto de 4 anos que desapareceu do playground um dia antes. Centenas de pessoas estavam tentando achar esse garoto, mas ninguém em nenhum lugar de nenhum canto conseguiu achar nada. Ele falou disso para os pais, que tinha um homem numa fantasia de urso que sequestrou o filho deles, mas eles insistiam avidamente que o filho deles nunca entraria num carro de um estranho, ou mesmo nem sequer alguém que ele conhecia, sem perguntar para eles antes. No fim, nada aconteceu. E ele temia que o destino daquele garoto fosse pior que o do Adam Walsh. O nome dele era Michael Donaghy, e o protagonista se lamenta por não ter conseguido feito nada para ajudar o garoto, enquanto ele era levado possivelmente para sua própria morte. Como eu disse antes, essa creepypasta é baseada numa história real. A história de um garoto chamado Michael Wayne Donaghy, que nasceu em 12 de maio de 1986 e desapareceu em 24 de março de 1991. Ele era uma criança canadense que desapareceu no playground da escola fundamental Blanchard, lá em Victoria, na Colômbia Britânica. E esse garoto que desapareceu nunca foi encontrado em nenhum momento. A última vez que ele foi visto foi às 12:30 nesse playground. A mãe dele se chamava Crystal Donaghy. Ela estava participando de um futebol feminino, enquanto o pai dele estava na plateia, assistindo, comemorando, enfim. O Michael, ele acabou se afastando muito, o que foi um fator crucial para o desaparecimento dele. E esse desaparecimento foi, sem brincadeira, uma das maiores investigações policiais da história canadense. Porque mesmo com $100 mil canadenses de recompensa e várias ligações, a polícia nunca conseguiu encontrar nenhuma pista sólida que levasse ao paradeiro do garoto. No dia do desaparecimento, o Michael estava vestindo uma jaqueta azul, uma camiseta das Tartarugas Ninjas, calças de rugby e tênis azuis. A família chegou 12:30 na escola. Eles estavam lá fazendo as atividades recreativas quando o Michael pediu para a mãe dele se ele podia ir para o playground. E mesmo com aquele sentimento de alguma coisa não estava certa, a Crystal deixou mesmo assim. Só que ele tinha que ficar lá até o pai dele voltar. Só que quando o pai dele chegou, o garoto só não estava mais lá. Então, a polícia foi notificada imediatamente. Daí aconteceram muitas investigações por vários anos seguidos, mas nada levava ao Donaghy ou ao sequestrador dele. E esse caso tá aberto até hoje. A polícia ainda recebe ligações de pessoas falando dos possíveis avistamentos do garoto ou então do sequestrador. Esse evento teve um impacto bem forte na comunidade de Vitória. As pessoas diziam que ele culminou na perda da inocência da cidade, porque esse caso nunca foi visto antes por ninguém. Essa foi a primeira vez que uma criança foi sequestrada desse jeito. E o medo de desaparecimento só cresceu na cabeça de todo mundo. Eles imaginavam que a qualquer momento alguma criança poderia se deparar com um maníaco vestindo uma pele inocente e ser sequestrada sem ninguém ver. É aquele clássico. O lobo em pele de cordeiro, que usa a estratégia do disfarce para alcançar a sua presa mais fácil.
A Crystal, a mãe do Michael, acabou advocando nas questões de desaparecimentos de crianças na Colômbia Britânica. Inclusive se tornou presidente da Child Find British Columbia, um programa que justamente tratava desses casos de desaparecimentos infantis na Colômbia Britânica. Ela acredita que se um programa desse tipo existisse na época que o filho dela desapareceu, talvez ela ainda estivesse do lado dele. E mesmo depois de anos, a Crystal ainda tem esperança de que vai poder reencontrar o seu filho. Ainda tem esperança de que ele ainda tá vivo por aí, com mais idade, mas ainda vivo, e que por algum milagre ainda vai se lembrar dela. Se é verdade ou não, ainda é um mistério, e o mistério maior ainda é saber se esse garoto ainda tá vivo ou não. A relação entre a creepypasta e a história real é bem óbvia, mas tem alguns detalhes a mais. A creepypasta obviamente está se referindo ao desaparecimento real do garoto Michael Donaghy. Isso é indiscutível. O nome dele até aparece no texto. Mas o negócio é que a creepypasta não conta só o desaparecimento. Ela conta da perspectiva de alguém que presenciou o crime e não pôde fazer nada para impedir. Você por acaso alguma vez já teve essa sensação de que você poderia ter evitado alguma tragédia ou alguma situação muito desagradável, mas mesmo assim não conseguiu? Se não, sorte a sua, porque o peso na consciência que esse tipo de coisa leva te arrebenta todo. Eu não acho que o dono dessa creepypasta seja realmente alguém que presenciou esse crime, mas é inegável que ia ser um baita de um plot twist. Um plot twist bem triste, mas ainda uma reviravolta bem grande. Mas eu acho que não. Até porque as informações como o homem vestido de urso ou a van preta já teriam nas mãos da polícia faz muito tempo. E não de um Reddit feito para histórias de terror. Então eu sinceramente acho que não tem nada a ver com a história real. E sim só uma creepy criada a partir de uma história que aconteceu na vida real. É eticamente questionável, mas é sobre um caso que aconteceu faz muito tempo, apesar do caso ainda estar aberto até hoje. Então o peso sobre criação de histórias a respeito desse caso diminui até que bastante. Seja creepypasta, seja real. O tanto de casos como esse que acontecem por aí faz muitas pessoas pensarem duas vezes antes de saírem de casa. E eu sou uma delas. E você? Também é? Muito obrigado ao Trititan Edits por se tornar um abençoado e também ao Samunub e ao Rafael por se tornarem abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter o nome citado no fim de todos os vídeos e também ter prioridade de resposta aqui nos comentários. Se não, compre uma das minhas camisetas na loja. As estampas estão todas aqui na descrição ou na loja do canal. Você não tem noção do quanto você me ajuda comprando essas camisetas. Agora fique com as fanarts que me enviaram nas outras redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.